Isabelle, boa tarde, bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde a todos. Isabela, para começar aqui o nosso bate-papo, explica aqui para gente, para quem acompanha um Tom Maior, o que é de fato a comunicação positiva? Então, a comunicação positiva é uma forma de comunicação e de expressão que nos permite manter relações de confiança, considerando pontos de vista e as necessidades do outro, interligando aí conceitos de empatia, assertividade e escutativa. Em linhas gerais, nós podemos dizer que a comunicação positiva, ela nada mais é do que uma comunicação mais afirmativa, encorajadora, otimista, construtiva, e que não deixa de ser também uma comunicação mais afetiva. E o que significa também ser uma comunicação que gera resultados mais efetivos também. Isabela, qual que é a importância, então, dessa ferramenta, né? Como eu disse, tem se falado muito dela ali no meio profissional, mas também na hora de lidar com as crianças, né? Como aplicar a comunicação positiva com as crianças? Então, o que acontece? A comunicação positiva, ela propicia ali um desenvolvimento mais saudável do indivíduo. E quando a gente nos refere a essa geração aí, as crianças, desde bebês mesmo, que é uma geração ali, uma faixa etária que está em seu desenvolvimento, em sua construção, em sua formação propriamente dita, inclusive de identidade, os efeitos da comunicação positiva são maiores e mais significativos, porque nos auxilia aí na construção, na formação, na contribuição de indivíduos mais autoconfiantes, mais seguros, mais críticos, mais reflexivos, né, mais responsáveis, empáticos, proativos e com esse autocontrole das próprias emoções também. O que reduz aí também os níveis de estresse e frustrações, o que anda aí após a pandemia também tem aumentado bastante esses fatores. E, Isabela, é difícil estabelecer essa comunicação positiva com as crianças? Não é difícil, mas nos requer uma prática, um exercício mesmo diário, que são pequenas atitudes que a gente adota que pode nos ajudar a estabelecer aí uma comunicação positiva, independente da faixa etária, mas que nos requer ainda mais essa atenção quando a gente estabelece uma comunicação com as crianças e adolescentes. Então, uma dica, né, vamos dizer assim, que nós poderíamos dar aqui, que é em síntese. Quando estabelecer uma comunicação, considere o seu interlocutor. Então, quando você estiver ali nessa comunicação, esqueça qualquer outra distração. Dê foco, priorize este momento. Então, promova a empatia com o seu interlocutor por meio de uma escuta ativa, uma escuta sem julgamentos, respeitando ali as crenças e os valores de quem está comunicando com você. A confiança e o respeito são dois quesitos assim, imprescindíveis na comunicação positiva. A comunicação não verbal também, ela está muito relacionada com a comunicação positiva. Então, os nossos gestos, então, sempre que estabelecer uma comunicação, olhe nos olhos, se for criança, se possível, abaixe, né? Fique ali da mesma altura que a criança, olhe nos olhos, dê esse afeto. Preocupe-se com as suas expressões faciais, né? Que não sejam negativas. Utilize aí um tom de voz mais agradável, né, mais amigável em seu discurso também. O toque físico, essa demonstração de carinho, é muito importante nesse diálogo, nessa comunicação mais positiva. Uma dica também para professores, educadores e para os pais também seria em relação à questão do não. Vamos pensar em outras maneiras de se dizer o não, né? De falarmos mais o faça do que o não faça.
E sempre utilizarmos ali daquelas palavrinhas, vamos dizer, abridoras de portas. Então, sempre elogiando, encorajando. Nossa, que maravilha! Como você conseguiu fazer isso? Me fale mais sobre isso. Então, é uma comunicação que nos requer essa prática diária e sempre é nós nos livrando dos julgamentos, né? Estabelecendo empatia e respeito com o outro. Isabela, apesar das dicas, né, pode ser que alguns pais sentem ali mais dificuldade, né, para estabelecer essa comunicação positiva com os filhos. Fico pensando aqui, pais que têm filhos já adolescentes, a gente sabe que é uma fase onde os filhos não têm tanto interesse assim no diálogo, né, de estar junto. É uma fase também que eles são um pouco mais independentes, não estão ali com os pais o tempo todo. Tem uma dica também para essa fase, né, dali dos pais com os adolescentes, para tentar estabelecer, né? É importante que você disse que é um processo que pode ser começar ali bem cedo, né, com a criança, mas vai que algum pai, né, ali vai tentar iniciar esse processo agora já nessa fase que é um pouco mais complicada. Isso, exatamente. Quando for estabelecer essa comunicação com os adolescentes, é sempre livrar-se dos julgamentos. Então, sempre ele coloque-se como amigo mesmo, como que entende o que está sendo dito, né? Os adolescentes, eles sentem muito essa insegurança em relação aos pais, e eles sofrem muito, né? De que os pais não vão entender. Então, tente se colocar no lugar do seu filho, entender o que ele está falando, dê relevância para o que eles estão falando. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Isabelle Segato, ela que é psicopedagoga do Sesc Faz Salville. Isabela, os pais eles ainda não têm essa noção da importância da comunicação positiva? Olha, Jéssica, a minha atuação, eu lido diretamente com os pais também. Nós estamos aí com um grupo bem, uma geração bem dividida. Nós temos pais que utilizam-se, que faz conhecimento, né? Que tem esse conhecimento da comunicação positiva, mas nós temos também um outro grupo que, por meio ali da importância da escola nesse sentido também, de levar esse conhecimento para esses pais que muitas vezes foram criados aí com uma comunicação não positiva. Isso reflete também, né, Isabela, porque a comunicação positiva, ela também pode, de certa forma, estar ali aliada à aprendizagem, né, já que a criança, ela acaba imitando os pais. Então, um pai que foi criado, né, com essa comunicação positiva, né, como você citou aí nas dicas, os exemplos, ele vai saber lidar com o filho, né, e o filho vai aprender imitando o pai. Exatamente, fica uma relação mais saudável, né, Jéssica? Para finalizar aqui já o nosso bate-papo, Isabela, queria falar um pouquinho também sobre de que maneira contribui para o desenvolvimento emocional também da criança, né? Como a comunicação positiva, ela pode contribuir também para esse lado emocional. As crianças em específico, Jéssica, elas têm mais essa segurança, essa autoconfiança, um raciocínio mais crítico e mais reflexivo, né? Por exemplo, em relação à obediência, vamos dizer assim, ao cumprimento dos combinados. Então, a criança, ela deixa de obedecer, vamos dizer assim, de cumprir os combinados, as regras, por aquela obediência cega e tende a ser mais crítico e reflexivo, a entender, a colocar o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Então, ela se sente mais segura e com as emoções também mais autogeridas, em relação mesmo até ali na socialização com os outros colegas. Elas conseguem lidar melhor com as frustrações, com os desafios diários da socialização. Conversamos aqui no Tom Maior com a Isabelle Segato, ela que é psicopedagoga do Sesc Faz Salville. Isabela, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Obrigada, uma boa tarde a todos. E daqui a pouquinho no nosso portal, no sagresonline.com.br,